falar da expulsão não, do pedido de renúncia do Duílio, né? Ex-presidente do Corinthians. Já é o segundo, hein? Um caiu, aliás, terceiro, né? O Augusto é terça, é segunda agora. O Augusto foi empichado, o Andrés foi expulso e agora o Duílio pediu um boné. E o Augusto tem segunda expulsão dele também, hein? Segunda-feira. Ele soltou essa carta, abrindo mão de ser sócio do clube, conselheiro do clube e membro do CORE, lá do Conselho de Orientação. E aí ele usa ali uma dramatização, tô sendo perseguido e tal, aquela coisa toda, como se isso fosse mudar o que o torcedor e a arquibancada pensa dele, e não vai mudar. O que ele fez está aí, está para a história, ele errou muito mais do que ele acertou. Alguns casos bastante emblemáticos, como aquele glorioso contrato com a Tausa, quando o jurídico e o compliance pediram para ele não assinar, ele foi lá e assinou e passou vergonha, entre outros casos. Então, se ele acha que fazer a renúncia vai mudar a visão das pessoas ou vai deixar o fato dele internamente não ser expulso e aí tá tudo bem, não tá tudo bem, ele está saindo, na minha visão, pela porta dos fundos, ele não sai pela porta da frente, não adianta pedir renúncia, para mim ele já sai de qualquer maneira pela porta dos fundos. Não adianta que ele não foi expulso. E mais do que isso, mas a visão é das portas dos fundos. E mais do que isso, ele acha que está resolvendo internamente. Externamente segue as oitivas, seguem toda a análise do Ministério Público, a investigação, do lance de notas fiscais, que ainda teremos desdobramentos. Isso não parou aí. Então, se ele acha que resolveu internamente, o que na minha visão não resolveu, ele só não vai ser expulso no futuro, mas externamente todas as situações lá de Ministério Público seguem as investigações. Não está denunciado, ainda muito menos virou réu, não é nada disso. Mas segue as investigações. Então, é mais um capítulo, uma bola de neve. Tem muita gente ainda, hein? Tá faltando muita gente. Segunda-feira, Augusto Melo, pela noite da tentativa do golpe, é o julgamento do Conselho, pode ser mais um expulso na segunda. E o rei do departamento médico do Corinthians é Vitinho, atacante contratado na temporada passada, mas que fica mais ausente do que presente. O atleta ainda se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Ele não joga há quase um mês, sua última partida em 30 de abril, na vitória por 2-0 contra o Peñarol, em que ele entra nos minutos finais. Com a lembrança de que o Vitinho já havia ficado 45 dias afastado entre outubro e novembro do ano passado por conta de uma lesão no menisco. Importante registrar que quando o Vitinho é contratado, o departamento médico do Corinthians aponta ressalvas físicas. Ainda assim, pelo fato dele estar livre no mercado e da necessidade de um atacante de velocidade, o Corinthians optou por levar a negociação adiante. O problema é a consequência de alguém que custa R$1 milhão por mês e soma na atual temporada 21 jogos, um único gol e uma assistência. Ele foi titular em 9 partidas e reserva em outras 12. Desde que foi contratado na metade do ano passado, o Vitinho soma 31 jogos, ou melhor, 38 jogos, um único gol, aquele contra a Portuguesa, que permitiu que o Corinthians levasse a decisão das quartas de final do Paulista para os pênaltis, e 4 assistências. O que você está pensando sobre a passagem do Vitinho pelo Corinthians e esse custo de R$1 milhão para quem quase não consegue jogar? Já uso o espaço para comentário e opine sobre o tema. E Memphis Depay foi para a Holanda. Na quinta-feira ele embarcou para iniciar a preparação para a Copa do Mundo pela seleção do seu país, mas deixou em São Paulo quase 30 malas. Ele levou apenas aquilo que é extremamente necessário para a disputa da Copa do Mundo. O Marcelo Braga, jornalista do R7, trouxe a informação de que tudo que pertence ao Memphis seguiu em São Paulo. Tem uma observação importante. O Memphis desocupou aquele hotel chique, numa região nobre de São Paulo, e que custava ao Corinthians, desde sua chegada ao Brasil, 700 mil mensais. Esse hotel está disponível para novos hóspedes. Mas
todas as quase 30 malas do Memphis não foram para a Holanda e ficaram num container em São Paulo. A avaliação dentro do Corinthians é de que essa decisão do Memphis de deixar suas mudanças por aqui indicam que ele ainda pretende voltar após a Copa do Mundo. Já outras pessoas imaginam que só não deu para levar as 30 malas agora porque o cara está super focado na Copa do Mundo, preparação das mais complicadas, com recuperação de uma lesão que lhe custou 2 meses de ausência, até a dúvida, até a última hora, se ele iria ou não para a Copa do Mundo. E diante desse cenário, ele desocupa o hotel, deixa as malas por aqui, até porque não sabe para onde vai se mudar. Eu gostaria muito de saber o que você pensa a respeito dessa decisão do Memphis. O fato de não ter despachado as 30 malas para a Holanda indica que ele está mais propenso a ficar. O que eu posso contar para vocês é que no Corinthians as negociações seguem, ainda sem acordo. Não há uma definição a respeito do valor que o Memphis quer receber de salário. E também não há acordo com patrocinadores, embora exista otimismo de que o Timão possa ser capaz de se juntar a alguns parceiros comerciais que bancariam os vencimentos do atleta. Já uso o espaço para comentário, para opinar sobre o meu tema. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Vou para a final do Champions. Tchau!